Senhoras e meus senhores, vamos então recomeçar o nosso trabalho. Agora então é a quarta sessão do nosso seminário. O título é Novos Modelos de Gestão Pública e nós convidamos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Carlos Pontes, para que ele presida este próximo painel, em que o nosso convidado é o professor Ilailson Araújo, presidente do CRA Ceará. Boa tarde a todos. Me apresentaram aqui, uma primeira obrigação, apresentar um mini currículo do professor Ilailson Silveira de Araújo. Um mini currículo, mas é super extenso, professor. Então, administrador de empresas, formado pela Escola de Administração do Ceará, presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, doutorando em Gestão pela Universidade de Lusíadas, Lisboa, Portugal. Também possui curso de piloto comercial, né? Membro da Academia Ciências Sociais do Ceará. E vou destacar algumas coisas. Ele foi diretor do Centro de Estudos Sociais Aplicados na UESP durante 3 anos. É professor aposentado, é professor de pós-graduação em administração da Unifor, está na disciplina Gestão Estratégica e Desenvolvimento Organizacional. É diretor regional da SOBRAT, Sociedade Brasileira de Teletrabalho, diretor de Relações Estratégicas da BIU, Birmingham Young University, instituição americana, capítulo Nordeste. Consultor de empresa, instrutor nas áreas de gestão estratégica e logística empresarial. O professor Ilailson irá ministrar durante 40 minutos a palestra Novos Modelos de Gestão Pública. Passo a ele a palavra. Que nós estamos aqui nesse instante, representando inclusive os profissionais de administração, como presidente do nosso conselho, trazendo a vocês uma experiência na realidade, da vivência que a gente tem tido nessas organizações públicas, porque nós temos passado, e uma tentativa evidente de pôr o pé no chão e aproveitar o seminário, que eu acho uma grande vitrine, um grande espaço para que a gente possa, na realidade, deflagrar uma série de outros encontros que permitam a gente consolidar conceitos e mexam significativamente na forma de gestão das organizações públicas do Ceará, no Brasil, dentro das condições, evidentemente, de ação de cada um de nós. A nossa participação, eu gostaria de dizer para vocês que percam o mais que possível o aspecto professoral, a questão acadêmica, e centremos as nossas atenções, na realidade, na forma como nós poderíamos encontrar, da melhor maneira possível, e fazer com que haja uma intervenção substantiva da parte técnica em substituição ao amadorismo enorme que as instituições públicas têm sofrido até então pela participação, desculpem, de alguns curiosos nas posições de gestão. O Conselho de Administração tem tido, a partir do instante em que nós assumimos a responsabilidade da sua condução, um cuidado muito grande, muito forte no que diz respeito à busca de encontrarmos uma maneira de fazer com que a gestão seja considerada uma das ferramentas mais importantes e decisivas para a consolidação daquilo que nós estamos ainda buscando, mexendo, que é exatamente a questão do planejamento estratégico das organizações, que prevê, em função da sua longevidade, do seu maior espaço, mudanças significativas na cultura e na prática gerencial dessas instituições. Então, inicialmente, nós gostaríamos de mostrar para vocês algumas coisas em termos
temos de um cenário nacional, eu estou chamando o cenário de desigualdades geoeconômicas. Esse cenário serviu de base para que nós pudéssemos, na realidade, orientar o nosso raciocínio para conversar com vocês na tarde de hoje. Diria também a vocês que esses slides ficaram à disposição de todos, quando os desejarem, para que, na realidade, primeiro, possam mexer, possam fazer algumas reflexões e, se possível, gostaríamos imensamente que mantivessem contatos conosco através dos nossos canais de mídia eletrônica, com o conselho, para a gente trocar ideias, fazer alguns seminários e alimentar o processo de renovação desses conceitos todos que aí estão. Primeira coisa que nós estamos, na realidade, mostrando é que existe uma série de ilhas de prosperidade convivendo com bolsões de miséria, que é o quadro macro que nós temos a nível de país. Administrar isso é dificílimo, porque na realidade encontramos oportunidades em que as coisas estão muito bem de um lado e do outro lado a situação é muito complicada, exigindo por parte do executivo, do gestor, muito discernimento. E lógico, admitir que é uma coisa que não é feita somente por uma pessoa, é feita por um grupo de executivos que precisa ter uma visão panorâmica de todas essas ações, o domínio das ferramentas básicas de gestão, a começar pelo planejamento, pela orçamentação e pelo controle e utilização de indicadores para avaliação de todo o processo. A gente diz também que os avanços até então, apesar de nós termos hoje no Brasil, graças a Deus, um clima de democracia mais aberto, de mais participação, da gente ter mais interação com as instituições, esses avanços são muito lentos e, acima de tudo, sem homogeneidade. Então, o que a gente vê hoje aqui funcionando muito bem, com referências extraordinárias, com, na realidade, ferramentas que são de grande envergadura. Do outro lado, nós não temos condição de contar com essa mesma disposição, esse mesmo entusiasmo do executivo, ou às vezes da própria instituição, em outros sistemas. A visão sistêmica da administração pública é muito falha. Nós temos discutido muito isso, nós temos um grupo de trabalho que temos debruçado muito em cima dessas questões todas, para encontrar uma forma de sugestão até para os governantes em termos de o que se possa fazer futuramente. Temos também a questão dos 5.564 municípios, 226 cidades têm um bom aprendizado, assistência médica e oferta de emprego. Olha que os números são díspares. O percentual realmente é preocupante. A quantidade enorme de instituições, de municípios que não têm essa visão é imensa. E significa dizer, está faltando gestão. É necessário que haja nesse índice a participação decisiva das pessoas de gestão mais profissionalizada para que possa, na realidade, fazer uma melhoria desses indicadores que aí estão. Que diz que 2.503 cidades não têm água tratada e oferta de emprego. São desafios imensos, já que nós estamos sempre, como gestores, com um foco muito centrado no cidadão, na sociedade, que é exatamente a maneira e preocupação de todos que fazem a gestão pública. Na parte 2, diríamos que é visível a formação de pequenos projetos de poder. Na maior parte das oportunidades, a gente encontra pessoas que se dedicam, se envolvem, participam do processo de gestão, sempre centrado numa ideia de pequenos projetos de poder, de hegemonia, de manutenção do seu status quo no espaço, e dando muito pouca contribuição, na realidade, a essa questão do desenvolvimento institucional, que subsidiará ou que dará como logística apoio para que novas e modernas formas de funcionamento do sistema possam propiciar ao cidadão alguma coisa que na realidade ele tanto aspira e que são naturalmente as suas demandas. A saída desse caso fazer algo novo, mesmo que traga impopularidade do partido. Isso foi uma expressão que eu encontrei em uma certa ocasião, saindo de um próprio deputado estadual do Ceará, que me deixou muito empolgado.
Porque, na realidade, quando ele propõe que se faça algo novo, é exatamente a inovação. É a chegada mais próxima, mais rápida, não uma mudança significativa, até de forma radical, das formas como, na realidade, hoje nós estamos operando a gestão pública. A saída é usar para isso o gerenciamento profissional, eliminando os curiosos. É impressionante como tem muita gente fazendo gestão a partir da experiência de birô. Há pouco tempo atrás, numa instituição que eu participava, um dos elementos chefe da diretoria de tecnologia da instituição era um músico. E era difícil, ele se sentia inimigo, ele não tinha envergadura, ele não tinha visão. A noção perspectiva dele era muito pequena. E as conversas que nós tínhamos eram todas elas em cima dos acontecimentos do dia, como se nós estivéssemos procurando solucionar problemas que imediatamente aparecessem diante de nós. Isto não é gestão. A gestão passa necessariamente pelo planejamento, pelo domínio do assunto que vai se trabalhar, pela visão estratégica dos acontecimentos, para que você possa, na realidade, fazer com que as instituições mudem, mas em cima de um foco, de uma área, de um objetivo. Onde estão as escolas de governantes? É uma pergunta que eu gostaria de deixar com vocês. Onde estão as escolas de governantes? Uma experiência interessante na Espanha, eles, quando alguém deseja ser ministro na Espanha, eles fazem o seguinte caminho. Primeiro, o cara precisa ser um profissional de nível superior. Segundo, ele tem um curso de pós-graduação. Não necessariamente um doutorado, um mestrado. Pode ser um especialista. Terceiro, ele precisa ter uma vinculação político-partidária ideológica. E dê a ele condição, na realidade, de se filiar ao partido, à linha de conduta do partido. E o terceiro é que ele, a partir daí, faça um curso de gestão. E tenha noções de macroeconomia, microeconomia, tenha conhecimento específico de todas as condições, na realidade, de a boa formação de um profissional para poder decidir. A experiência que a gente tem em algumas pesquisas que estamos tentando formular com esse grupo é impressionante no que diz respeito à ausência completa de domínio de ferramentas. Fizemos uma pesquisa na época da Unifor, da cidade de Fortaleza, utilizando 40 maiores empresas do Ceará, e tinha como foco duas questões. A primeira, saúde financeira das empresas. A segunda, como estavam os executivos, investidores, capitalistas da empresa, e os executivos CEO delas, em termos operacionais, em termos estratégicos. O domínio das ferramentas por parte dessa gente era lamentável. Chegou-se, inclusive, em certas oportunidades, a não ter a definição correta entre eficiência e eficácia. Encontramos gente com dificuldade de distinguir organograma de fluxograma. Vocês imaginem uma intervenção mais forte no sentido de fazer com que essa organização, essas instituições, tenham um caminho mais facilmente palmilhável quando fizer o seu planejamento estratégico. Sem esses domínios, sem essas ferramentas, o cidadão senta no birô, começa a fazer o seu dia a dia sem nenhum objetivo. E aí ficam longe deles e da própria sociedade, por consequência, o crescimento natural de um PIB que geraria a distribuição melhor de riqueza para o Estado. Coisas que preocupam, cenário que na realidade nos deixa inquietos e que é, em outras palavras, o nosso grande desafio, conviver com isso e tentar, evidente, suprir de alguma forma, com a educação, com formação, com desenvolvimento. Eu não digo treinamento, eu acho muito ato mecânico e repetitivo. Eu digo sempre desenvolvimento educacional, porque mexe no comportamental e no atitudinal das pessoas que teriam a incumbência de gerir a máquina pública. Esse cenário nos leva, na realidade, a refletir mais e mais e mais. E deveria sempre ser levado às faculdades para que, de um modo geral, os alunos começassem a trocar ideias com professores acerca dessa realidade. Também temos sentido nas faculdades uma fragmentação muito grande entre as disciplinas e não permitem que o aluno, futuro profissional, esteja apto
capacitado para poder fazer intervenções maiores que mudem esse quadrante, mudem esse cenário que aí está e que evidentemente não cobre tudo que você possa imaginar. Isso foi uma versão que nós colocamos inicialmente para discussão e apresentação aqui com vocês, mas outros tantos problemas existem, principalmente no que diz respeito à parte política, em que há uma dificuldade muito grande de você trabalhar a questão da governabilidade em função dos múltiplos interesses políticos partidários que inviabilizam o funcionamento, a agilidade da máquina pública. Capra nos diz, em seus vários livros, e a gente encontra isso com muita facilidade, o problema não é a mudança, mas os efeitos que a mudança impõe. Essa mudança começa dentro de casa e a gente vê o posicionamento dos executivos nessa migração para o novo status mental, cultural, de gestão, e os problemas na realidade são outros tantos além dos que ele convive no dia a dia da sua organização. Ele não tem, principalmente, uma expressão que eu gosto sempre de bater, que é a questão da humildade, é a capacidade de ouvir, é a capacidade de aprender, é a capacidade de trocar ideias, fazer interação entre as partes, aprender, que é a grande arma que nós temos na sociedade moderna. A sociedade do conhecimento, ela nos impõe uma quantidade enorme de informações, conceitos, práticas, e nós estamos permanentemente procurando interagir para aprender. Na convivência com alguns executivos, a gente sente a dificuldade de uma aproximação maior, porque as pessoas se fecham, se isolam, se insulam e dificultam o trabalho. Dentro da organização, ele perde a possibilidade de interação e, consequentemente, de mobilização dos elementos que estão ao seu redor. Daí, se dizer na administração permanentemente que a grande saída é a liderança, é a capacidade de você fazer com que o comando saia daquela história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, para uma interação, para um comprometimento, para um envolvimento das pessoas. E estão, evidentemente, em permanente processo de aprendizado e conseguindo conquistar pontos, momentos a momento, pontos e pontos mais significativos dentro da história, da organização que ele trabalha, da instituição. Não esqueçam, gente, que nas organizações públicas ela tem um grande problema, que é a população. Ainda temos uma dificuldade muito grande de adicionar, de agregar a questão do valor normal que as instituições têm em função da sua definição funcional, a questão do serviço. Só para lembrá-los, é muito fácil você encontrar numa recepção. Alguém diz, olha, eu queria falar com o Ilailson. As pessoas dizem, você segue esse corredor, a última porta tem uma secretária, se encontra o Ilailson. Quando na realidade, hoje o mundo inteiro desenvolve, estimula para que a pessoa diga o mínimo, queira me seguir por gentileza. Fulano, cidadão quer falar com o Ilailson. Coisas mínimas e que na realidade ainda são colocadas de lado, que as pessoas não se envolvem, não é o meu papel, não é aquilo que na realidade eu poderia fazer. Quando o cidadão deveria ter, ou deve ter, o maior respeito possível numa interação qualquer com qualquer instituição. O tema do momento é mudança da gestão pública. Isso é uma questão que vem sendo discutida em todos os fóruns. Então a gente se preocupa nessa história porque começa com a história do reducionismo e do mecanicismo, quando na realidade nós estamos precisando de organizações que pensem. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aproximadamente 300 pessoas, 400 pessoas na minha instituição. Como é que eu faço isso? Como é que eu saio desse reducionismo? Ou seja, eu saio daquela fragmentação normal de departamentos, daquele raciocínio, todo ele cartesiano, para chegar ali junto do cidadão e dizer, olha, vamos se envolver aqui, resolva essa história. O americano tem uma expressão, que aí ele usa no Brasil, ainda não muito adequada, mas chama-se empowerment, onde ele sugere que haja a inversão da pirâmide, baseado no fato de que qualquer cidadão, qualquer pessoa que procure a instituição, nunca ele começa as atividades dele diretamente com o presidente, ou com o secretário, ou com o diretor da organização. Ele sempre procura a recepção. E nessa recepção, a expectativa é que a pessoa tenha facilidade de se envolver com o assunto, se dedique àquilo.
dê atenção efetiva ao pleito para que ele possa, a partir de então, ter uma solução. Se possível, ali, e ele retorna satisfeito por ter encontrado resposta às suas demandas. Ainda hoje, a ideia é de que mando eu, o restante são simplesmente auxiliares, e essa noção está dentro desse conceito de reducionismo e mecanicismo, que na realidade não contribui. Se nós formos procurar direitinho, nós estamos tendo aí os conceitos de Taylor, que foram exatamente aquelas autoridades, diga, dos anos de 1850, 60, nos Estados Unidos, na Europa com Fayol, que desenvolvia esquema de racionalização de trabalho, baseado numa desorganização completa que existia à época e que tinha naturalmente algum fundamento. Hoje, você tem um cidadão diferente, você tem uma mentalidade diferente, você tem uma cabeça diferente, você tem uma outra pessoa na sociedade. E é exatamente essa pessoa que nós devemos nos preparar, ou pelo menos as organizações se prepararem para poder prestar devida atenção e assisti-los nas suas necessidades. Por fim, ao binômio comando e controle. É usual das organizações essa vinculação. Eu mando e imediatamente eu ponho alguém para fiscalizar, ou eu vou procurando saber se a coisa está sendo feita. Por que esse binômio acontece? Esse binômio acontece porque nós não temos a capacidade completa de interação dos colaboradores com a causa que nós estamos trabalhando. É difícil? É. Imagina, por exemplo, nos dias de hoje, a gente pegar uma secretaria de Estado, pegar uma secretaria de município e fazer essa migração. Acabar com essa história do comando e controle e começar a imaginar que os colaboradores dos seus diversos departamentos comecem realmente a interagir para servir à sociedade. É meio complicado. Mas eu diria para vocês mais ou menos uma coisa que eu disse há um tempo atrás, que se nós tivéssemos começado com a discussão desses temas, isso sistematicamente, há 10 anos atrás, hoje nós teríamos o quê? Uma outra formação, uma outra maneira de atuar, uma outra instituição, uma outra organização. E isso que na realidade nos estimula a permanentemente tentar estar diante de auditórios como que aqui está, com pessoas da universidade, com profissionais, para que a gente possa, trocando ideias, encontrar um caminho para fazer com que esses acontecimentos ocorram de maneira mais simples e mais rápida possível. Gerar estruturas horizontais e otimizar o papel das pessoas. As estruturas horizontais é acabar com aquela história da quantidade enorme de departamentos que você teria, todos eles com um CC ao lado. O que é isso? Cargo comissionado. Então eu gero uma área de funcionamento ou função qualquer e vou gerando gratificações. Na realidade, deixam uma organização, primeiro, com um peso muito grande em termos de funcionamento e segundo, com um custo muito elevado. Vem aí então a história da cultura do ao-ao. O que é? Ao fulano, e você não tem na realidade as definições finais para poder passar para o cidadão, que é a coisa mais importante, mais significativa. Não esqueçam que nós não estamos simplesmente com isso imaginando que haja uma facilidade rápida de você migrar para uma outra área. Isso é uma questão de tempo, é uma questão de cultura, é uma questão que está muito afeita ao problema de organização que pensa. Levar as pessoas a pensarem na realidade de que como é que podem serem úteis à própria sociedade, ao próprio cidadão. Gostar de mudanças não é uma coisa muito fácil. Dito é muito simples. Fazer é que é difícil. A mudança sempre exige de nós uma saída da zona de conforto. A necessidade de você começar a experimentar algumas coisas que você não tinha hábito de fazer. E aí vem o que a gente diz nas nossas experiências de educação física, né? Vem as dores na perna depois de fazer algumas movimentações da bicicleta e coisas semelhantes. Então, se eu estou acostumado a fazer uma coisa que na realidade, presa a uma rotina, eu estou muito bem, é muito difícil de uma hora para outra você conseguir fazer com que a pessoa sinta a necessidade de fazer essa migração e esse passo adiante em termos de alteração das suas regras, da sua postura funcional. Aí o que é mudança? Mudança é uma coisa que é preciso muita motivação. A gente diz até que os diretores, os gerentes, as pessoas que, no modo geral, ocupam as posições de comando, os líderes dessas organizações, precisam ter muita capacidade de motivação.
É preciso ensinar essas pessoas a conversar um pouco mais com os integrantes e conseguir fazer resultados mais substantivos e interessantes. Eu tive uma experiência brilhante na época que nós estávamos fazendo um trabalho no IPEC. Eu tinha uma equipe que era sensacional nessa história. E começamos a desenvolver alguns trabalhos com ele, pegávamos um grupo de assessoristas do IPEC. E começamos a passar para ele conceitos elementares de estatística para poder dizer para eles qual é o comportamento de agilidade, rapidez e de não saída da posição de trabalho nas épocas dos horários críticos de maior demanda de pessoas querendo subir aos outros departamentos. Esses caras conseguiram fazer coisas belíssimas. Inclusive, entre eles, começaram a dividir o trabalho de forma tal que eles mesmos diziam, não temos mais fila para esperar. E nós fomos e saímos. Antigamente o cara abria, ficava esperando, saía, às vezes ia ao toalete e inventava qualquer coisa que na realidade não tinha muito a ver com as suas necessidades pessoais, mas era uma questão de acomodação e prática errada que a instituição permitia, e eles então começaram a sentir, pelos dados que nós íamos fazendo, mostrando, e eles conosco trabalhando, que na realidade podiam crescer e fazer coisas realmente fantásticas. Essa experiência no IPEC foi genial, foi uma coisa que na realidade superou todas as nossas expectativas, uma demonstração de que quando a gente quer, consegue na realidade fazer com que as pessoas se envolvam em grandes projetos. Ser líder e trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é dificílimo, gente. Eu acho que a maior parte de vocês, por experiência já funcional, vocês sabem que não é fácil juntar cabeças, não é fácil juntar ideologias, não é fácil juntar experiências e práticas. É preciso muito domínio, e para isso tem que ter uma postura de líder, em que vocês na realidade sabem motivar, tirar, conduzir, fazer, associar pessoas e ideias para na realidade ter um único ponto central de atenção. Lembrem-se que esse único ponto central de atenção é uma coisa negociada, não é uma coisa imposta. E daí então nós temos que ter a possibilidade, se possível, de uma liderança mais efetiva. E acaba um pouco terra aquela história tradicional da liderança democrática, autocrática, indiferente. Isso não existe. A liderança é uma questão de posicionamento. Não se perde com a liderança em nenhum momento a questão do poder, da autoridade. Isso está preservado e é evidente. A gente põe em funcionamento, põe em jogo essa questão, porque as pessoas às vezes dizem, mas é preciso muita autoridade para que as transições possam acontecer. Não é necessário que isso aconteça. Ser o maestro de uma grande orquestra. Tem um livro que foi lançado agora, ultimamente, muito interessante, que eu recomendaria que vocês dessem uma olhada, chamada Maestro. Qualquer coisa que me foge o nome, Rosenberg. É um livro fininho, não é muito volumoso, é um livro fácil de ler, e ele escreve mais ou menos, não vou falar muito para não tirar o interesse de vocês pela leitura, é mais ou menos um empresário que vai e tem um contato com o maestro de uma grande orquestra. Ele vê como as coisas acontecem, a qualidade da apresentação da orquestra representada por uma série de pessoas que compõem naipes da orquestra, ou seja, departamentos da nossa organização. E no final, ele pede ao maestro para sair um pouco da sala, o maestro o acompanha e ele diz, por que da minha empresa, eu ao sair sinto que a qualidade cai, que as pessoas fogem do trabalho, algumas não se dão como deveriam se dar a sua função, e aqui você sai e a orquestra continua. Resposta dele, nós temos um planejamento, temos uma peça, temos as partituras por naipes e tem a coordenação e responsabilidade de cada um em termos de uma qualidade. Nada melhor do que se inspirar nessa questão para a gente poder fazer a migração para esses novos modelos de gestão que necessita muita liderança e trabalho em equipe e um processo, claro, de mudança para um outro status quo. Aí está o exemplo de orquestra. Imaginem, vocês têm aí no centro a figura clássica do maestro. É bom que se diga, esse maestro não toca instrumento algum. No trabalho foi, não foi, você toma as funções de alguém, faz, diz que o cara não fez com qualidade, esse trabalho não era assim como nós imaginávamos ou coisa semelhante.
E começamos a criar problemas exatamente nessa melhoria de expectativas que a gente tem de qualidade. Aí estão os naipes, né? A gente tem aqui todo o pessoal, e a orquestra se dá de forma muito efetiva. É bom que se diga, não sei se vocês sabem, talvez alguém conheça, o maestro tem na frente dele todas as partituras na horizontalização. Os naipes, os instrumentos da orquestra, eles têm em termos verticais. Eles tocam em função da parte que ele cabe. O maestro tem a função de ver todo o sistema. É tanto que se diz, para você liderar um processo, é necessário que você tenha uma visão muito forte de horizontalização. Conheça as partes, conheça o negócio, conheça, na realidade, aquilo que deve ser feito ou que é feito pela equipe. É uma coisa que muita gente, na realidade, esquece que aconteceu. Então, um bom exemplo de orquestra, ele gera resultados de alta qualidade para a sociedade ou para os ouvintes. Se você trabalhar como orquestra, você vai buscar as melhores pessoas. Na realidade, você trabalha e com as pessoas. Você tem sempre um plano de ação, que é exatamente a partitura. Você tem um objetivo e projetos, e na realidade lhe dão condição de fazer com que as pessoas entrem num determinado momento. Interessante essa descrição de um outro profissional, de um maestro da Universidade, da Orquestra de Boston, Sinfônica de Boston, em que ele disse que durante o período em que ele foi alertado para essa questão do relacionamento entre a posição de maestro e a posição de líder, é que ele deixou de gritar com os seus integrantes. Antigamente, diante de qualquer distorção, de qualquer desarrumação na qualidade, ele gritava. A partir do instante em que ele leu o livro, maestro, ele começou a ver o quê? Não é necessário que haja esse grito, é necessário naturalmente que ele comece a desenvolver um trabalho de mais interação. Então os ajustes são feitos naturalmente. É bom que lembrem-se que controle na gestão moderna, o controle na visão mais perspectiva do dia a dia, é ajuste de sintonia e não simplesmente a oportunidade de você punir um determinado tipo de atividade que não foi realizado. Isso é também muito importante nesse processo. Eu vou passar para vocês aí um filmezinho rápido de 10 minutos para que vocês possam entender uma outra área muito importante. Já que eu tenho uma afinidade bastante próxima com a questão da aviação, nada mais interessante que vocês saibam que o piloto hoje em dia é um cara extremamente disciplinado, é uma pessoa que na realidade tem toda a competência possível dentro daquilo que ele faz, e é uma pessoa que está cuidadosamente responsável por o deslocamento de uma aeronave numa posição A em relação a uma posição B, que é o destino que ela está. Se diz sempre que para fazer isso é preciso que você faça um planejamento, chamado plano de voo. Não há possibilidade da gente sair, por exemplo, de Fortaleza em direção a Natal. Eu sempre dou esse exemplo, e alguém dizer assim, daí só um minutinho, vamos dar uma chegadinha aqui nos Lençóis Maranhenses. Jamais isso vai acontecer. Por quê? Porque o avião foi projetado para se deslocar até um ponto Natal, com determinada altitude, velocidade, problema de combustível, e isto nós não vamos nos afastar. Qualquer tipo de ajuste acontece dentro do sistema de pilotagem, que é representado, acima de tudo, por uma questão de sensibilidade do piloto em relação ao acontecimento. Acontecimento que está no radar, acontecimento que está sempre aos nossos olhos, em função de uma quantidade enorme que antigamente eram os reloginhos, hoje são elementos digitalizados no painel do avião. Vamos ver isso aí, por gentileza. Muito cansado, Brian? Foi uma semana e tanto. Ainda bem que hoje é sexta-feira. Ainda bem que hoje é sexta. Bom fim de semana para você. Obrigado. Brian, escute, sobre esse planejamento do Departamento 6 que vamos ter que desenvolver, qual a sua opinião? Acho que vamos necessitar de tempo e esforço.
Mas por quê? Você não gostou? Na verdade, não gostei. Com franqueza, isto me parece mais um trabalho escolar. Não acha? Bem, eu diria que depende muito de como fazer o plano. Talvez isso dê certo no seu departamento, mas eu não posso adivinhar qual será a situação no meu departamento dentro de um ano. No mínimo será um mero palpite. E o pior é que eu acho que vou ter que dizer ao chefe o que ele parece que quer ouvir. Estaria suficientemente interessado nas minhas opiniões sobre planejamento para me ouvir este fim de semana? Oh, que fim de semana. Então vamos. Bom, combinado. Onde nos encontramos? Distribuído no Brasil por Ciamar. Plano de voo. Versão brasileira SC Produções Artísticas, São Paulo. Bem, foi aqui que eu aprendi o que é planejamento. Está se referindo a tripular um avião? Exato. Vamos, suba. Oh, ok, vamos. Sabe, Brian, eu nunca voei num avião tão pequeno. Não se assuste, vou receber instruções da turma. Já ouviu falar sobre como se prepara um plano de voo? Já. Mas não sei muito bem do que se trata. Imagino que todo piloto deve elaborar um plano antes de decolar. Na verdade, não é obrigado a fazê-lo. Isto é, se o tempo estiver bom, um homem pode vir até aqui, pegar o seu avião e ir para onde quiser. Mas seria perigoso. Tão perigoso quanto administrar sem seguir um plano. Entendi. Mas, por favor, não me interprete mal, Brian. Eu sempre faço os planos. O que rejeito é a ideia da previsão. Para ser franco, eu considero um absurdo fazer um plano por escrito e comprometer-me a segui-lo durante um ano inteiro. Mas vou lhe contar o que me aconteceu há mais ou menos 2 anos. Todos nós, gerentes de departamento, tivemos uma reunião muito importante a respeito de estratégia. Cheguei tarde, carregado de informações coletadas na última hora. Era uma situação muito desagradável que vinha acontecendo comigo naqueles dias. Eu vivia atrasado, sempre lutando para ficar em dia, querendo me sair bem e ser pontual, sem conseguir. Claro que alguns dos outros gerentes da empresa sentiam que eu os prejudicava. Eu não percebia, mas o trabalho me dominava. Eu era portador de todos os sintomas clássicos de um planejamento incorreto. não se assuste, Brian. Não era muito importante. Mas se eu puder, de alguma forma, ajudá-lo a se organizar de um modo melhor, avise-me. Está bem? Sim, Fred, sem dúvida. Obrigado. Aquele comentário me deixou intranquilo durante todo o fim de semana. Naquela época, eu acabara de tirar o meu brevet de piloto. Então vim para cá a fim de voar umas horas e tentar esquecer um pouco de meus problemas na empresa. Peguei o formulário que a funcionária me deu. Eu nunca tinha pensado no conteúdo desse formulário. E o meu olhar se fixou nas duas palavras escritas em letras maiores: plano de voo. E a palavra plano me causou um grande impacto. Como piloto, eu nunca teria pensado em decolar sem ter elaborado um plano de voo. Mas no meu serviço era exatamente aí que eu estava falhando, no planejamento. Comecei a preencher o papel procurando identificar pontos de comparação entre o planejamento administrativo e o plano de voo. Por exemplo, no plano de voo deve-se declarar um destino. Chamemos a isto de meta ou de objetivo. É preciso saber para onde a gente quer ir e isto se aplica a qualquer gerente. Traçar um plano de voo com etapas definidas e pontos de referência claramente identificados ao longo da rota. Calculando a velocidade do avião, você deve anotar exatamente aonde espera chegar e a que hora. O plano não estará completo a menos que indique claramente como você vai chegar a seu destino e quando. Esses pontos de referência representam formas de medir a sua trajetória. Um momento. Quer dizer que quando o piloto estabelece pontos de referência em sua rota, ele pode verificar como está indo? Quanto à posição, a tempo e a distância. Como um gerente que fixa os seus objetivos ou metas mensuráveis ao longo do caminho para poder atingir seu objetivo final. Entendeu? Sim, claro. Bem, a outra etapa da elaboração de um plano de voo inclui um contato com a torre de controle a fim de informar para onde você quer ir e para obter os boletins meteorológicos mais recentes. Não se pode elaborar um voo sem dados precisos, assim como um gerente não pode elaborar um plano sem ter os dados à sua frente. Mas um ponto é fundamental. Todas as informações do mundo de nada lhe servirão se você não souber para onde vai.
Tendo em mãos todas as informações necessárias, é hora de entrar em ação. Registrar o plano no posto de controle de voos para que eles avisem outros postos de controle situados ao longo da rota. Neste dia, eu decorei com a cabeça cheia de ideias sobre planejamento e relacionava tudo o que ia acontecendo no avião. O plano começa a desenvolver-se na mente com uma ideia baseada em nossas próprias experiências, nos informes e no conhecimento. Planejar não é apenas preocupar-se com o futuro, é também comprometer-se a agir de uma forma determinada e a revelar este compromisso às pessoas que estiverem envolvidas. Comuniquei-me com o posto de controle de voo e anunciei o plano. Isto permite que todos que trabalham ao longo da rota saibam exatamente a hora da saída. Entendido, Cessna 524. O seu plano de voo se inicia às 13 horas e 15 minutos. Boa viagem. O meu destino era um ponto situado a cerca de 100 milhas da costa do Pacífico. O dia estava perfeito. Liguei o piloto automático e novamente comecei a pensar no meu trabalho. Perguntei a mim mesmo, o que aconteceria a este avião se eu o pilotasse da mesma forma que administro o meu trabalho? Imaginei-me no escritório agindo sem nenhum plano, guiado apenas pelo instinto. E memorando. Por acaso mandei o memorando? Não. Por que não me disse que ia enviar-lhes isto? O que eu devo fazer agora? Está bem, Jerry, está bem. Eu vou resolver. Deixe isso aqui, por favor. Obrigado. Quem lhe disse isso? Eu? Escute, falaremos disso depois. Sim, até logo. As recomendações para o DP estão prontas? Não, mas faço imediatamente. Não há peças de reposição. Aí ninguém vai substituir o Mario. Mas é que todo o mercado mudou. Os custos sobem. E os lucros diminuem. Vai se atrasar para a reunião, Brian. Naqueles dias, se alguém me perguntasse para onde eu ia, eu diria para o inferno. Mas já estava a ponto de aprender algo sobre as vantagens do planejamento. Tudo começou quando chamei a primeira estação em terra. Controle de voo de Los Angeles, Cessna Novembro 13524. Na escuta em 12.7. Cessna Novembro 13524. Aqui controle de voo de Los Angeles. Câmbio. Cessna 524, câmbio. Santana VOR, às 13 horas e 55. As correntes de ar aqui parecem estar mais fortes do que o previsto. Por isso terão que guiar mais 15 minutos o meu tempo de voo. Calculo chegar a Oceanside às 14h20. Entendido, Cessna 524. Deseja aumentar 15 minutos em seu plano de voo original e calcula que chegará a Oceanside às 14 horas e 20 minutos. Me informaram que eu estava fora do horário, embora não muito até aquele momento. Porém, o voo duraria um pouco mais do que o tempo planejado. Ao entregar o plano de voo antes da decolagem, coloquei em mãos de uma rede de especialistas que do solo seguiriam o voo, computando as minhas informações. Meus cálculos da hora de chegada ao próximo ponto de referência já haviam sido transmitidos por teletipo. A estação seguinte já sabia quando deveria me esperar e quais eram os meus problemas. Durante toda a rota, o pessoal interno acompanhava a minha trajetória. Para isto serve o planejamento. Quando você conta com um plano, pode comunicar-se com outras pessoas que se coordenam com você. Se surgir algum problema, poderão lhe dar todo o apoio, sempre tendo em mãos o seu plano. Se não for assim, não poderão ajudar. Exatamente. Aprendi outra coisa antes de terminar a viagem, graças a uma situação difícil. Rádio de São Diego, Cessna Novembro 13524, na escuta em 115.3. Cessna Novembro 13524, aqui Rádio de São Diego. Câmbio. São Diego, pode me informar a situação meteorológica de Palomar? Entendido, Cessna. Bom, para encurtar a história, a gente deixa um vídeo mais ou menos nessa posição, porque a gente imagina que ele já tenha trazido para vocês, para todos no auditório, uma ideia exata do que a gente espera que amanhã a gente tenha na cabeça dos gestores.
Primeiramente, a preocupação básica de planejamento. Segundo, a versão cuidadosa da comunicação permanente com as centrais de acompanhamento do processo. E ter, acima de tudo, um cuidado muito grande com relação a compromisso com os seus indicadores, ou seja, com os pontos básicos. Esses pontos básicos que ele mostrou aí são os pontos de referência para uma possível dificuldade no voo que você vai estabelecer. Se você estabelecer um voo para Natal, você tem que criar alternativas para possíveis dificuldades que você venha ter durante o transcurso da própria viagem. O que a gente pede e recomenda aos administradores, aos executivos, às pessoas que na realidade se incumbem hoje de tocar as suas equipes? Cuidem de planejar. Sem planejamento é inteiramente impossível. Toda aquela versão inicial que a gente chamou de cenário geoeconômico, ela é difícil de ser transposta porque são situações muito básicas de uma realidade que você não pode mudar assim rapidamente. Então o planejamento ele é fundamental. E esse planejamento nós todos hoje temos um domínio muito grande. Ontem eu tive a oportunidade de conversar durante 4 horas com os técnicos da Cegás e dizíamos para eles que toda a sistemática de planejamento estratégico é conhecida. Não tem nada de diferente. O problema todo é você encontrar na realidade massa crítica para trabalhar todas as informações. O ambiente externo, que está lá dito há vários e vários tempos, eles mudam dia a dia, porque as coisas são eminentemente dinâmicas. A parte interna, a mesma coisa. Os valores, as políticas, a maneira como as pessoas na realidade se relacionam, todas elas vão alterar significativamente no nível maior ou menor das estratégias a serem definidas para conseguir os objetivos estratégicos institucionais. Aí está um exemplo típico. Somem as ideias, as práticas, a maneira como se faz a orquestra funcionar, como o maestro se posta, tendo diante de si uma visão horizontal de todos os naipes que compõem a sua orquestra, e vejam um plano de voo, como é que ele é proposto, como é que ele é seguido, como é que ele é feito. Lembre-se, em especial o planejamento, o plano de voo, a gente faz muita ênfase que é uma coisa que você tem a mínima probabilidade de falhar. Você não pode falhar, porque tem um risco de vida das pessoas que embarcam. Já a orquestra não, você pode dar uma paradinha, pode mandar o pessoal tomar um pouco de água e um cafezinho, retornar e ajustar os erros. Então, na realidade, a gente sempre diz, para mudar essa situação que nós estamos hoje vivendo, com o tipo de estrutura, com o tipo de gestão amadora, é preciso muita dedicação, muita segurança e, acima de tudo, credulidade a essa necessidade imperativa de mudar de posição. Como é que nós estamos nos gerenciando no serviço público? Segundo a minha maneira de entender, nós estamos encontrando uma concentração enorme de poder na pessoa de um ou dois dentro da organização. E é aquela história que se repete. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nada sai daqui sem minha assinatura. Quero ver tudo. O controle é permanente em termos de as ações que são desenvolvidas. E as pessoas não gostam disso. Gostariam de se dedicar mais, ter mais participação, de influir no processo. Se diz muito que na realidade, na administração moderna, se trabalha com processo. O processo é quando você junta ações de vários departamentos e não cingir-se à fragmentação do departamento. Há poucos dias atrás, eu vim da CBN, eu encontrei um cidadão dizendo que o Ministério da Agricultura do Brasil tinha estabelecido para ele a determinação de eles dirigir o departamento de sementes. E eu fiquei muito preocupado, porque semente, dentro do contexto geral da agricultura, da produção, significa uma parte muito importante, mas não tudo. É preciso que você tenha um sentido sistêmico, integrado, e vá da semente até a logística, quando os resultados da produção sejam escoados para os portos, exportados ou postos na mesa do cidadão. Essas coisas precisam ser revistas. É a questão sistêmica do processo que a gente às vezes esquece. 2. A pergunta para reflexão: como nós estamos, faço a pergunta a cada um de vocês, como nós estamos em termos de domínio dessas ferramentas? Seremos capazes, na realidade, de sentar, induzir ao uso do planejamento, fazer alguma coisa que, na realidade, possa trazer resultados benéficos nessa mudança de status quo que é necessário e imperativo no Brasil de hoje? A pergunta fica no ar
Espero que vocês raciocinem, meditem e se posicionem em relação a essa questão. Segundo, administramos com arrogância, sempre soberbo, acima de qualquer coisa. As normas sou eu que as faço. Eu tenho um medo muito grande de, abrindo um pouco o diálogo, eu perder a autoridade, o status. E isso não é verdade. Quando você sabe fazer. 2, quando as pessoas percebem que na realidade você tem competência, as condições são totalmente diferentes na condução do trabalho. As pessoas trabalham com você, são capazes de alterar as regras normais de funcionamento de um sistema. Quando se diz sistema, está se falando na gestão pública, de forma muito mais rápida do que você possa imaginar. Valoriza-se demais o status. Poucos dias atrás eu encontrei uma secretária que recebeu uma admoestação muito forte, inclusive na minha presença, fiquei extremamente sem graça, quando ela dirigiu ao cidadão que eu estava visitando e disse: fulano, ele disse fulano não, doutor fulano. Isto é uma posição que já passou. Para eu ter aceitação, respeito de alguém, não precisa que me chame de doutor Ilailson. Se você disser Ilailson, o respeito está no acatamento das posições, das ideias, o respeito às minhas posições, às minhas ideologias, a questão da minha idiosincrasia, que são coisas inerentes à pessoa. Então isso é natural, isso é que significa respeito. Essa questão do status é muito complicada. E até tem uma história muito interessante que a revista Veja falou aí um dia desses, uma fila enorme no balcão de uma companhia aérea em São Paulo. Um cidadão furou a fila, colocou lá o nome dele em cima de uma série de pessoas que estavam lá e disse: resolva essa questão para mim, senhora. E ela perguntou: um instante só, por gentileza, fila. Aí ele insistiu, ela pegou, olhou para ele e disse: por gentileza, fila. Ele insistiu e disse: você sabe com quem está falando? Ela pegou o megafone, ligou e disse: atenção, senhores passageiros, os senhores gostariam que me ajudassem na identificação de quem é esse senhor. Ele não sabe quem é. Que coisa bonita. 2, feito por uma comissária, não é nem uma comissária, uma secretária, uma atendente do processo. Coisa bonita significa o quê? Ela teve a condição, a coragem de ir e bater numa situação que já estava passando o tempo. Tem que acabar com isso. Quem eu sou? Não, se tem fila, e eu me submeto àquela situação e naturalmente defendo os meus interesses quando cobertura algumas coisas normais deixam de acontecer. Mas questão de status, romper os regimes normais de atendimento para poder dizer que eu sou quem, para ser dito, isso é uma loucura. O outro elemento tem uma visão de curto prazo. Ninguém prepensa, imagina de longo prazo. Todas as nossas coisas são para amanhã. Olha, eu quero isso para amanhã. Relatório, amanhã. Às tantas horas. E a pergunta que se faz geralmente é a seguinte: nós brasileiros temos uma dificuldade enorme de convivência com planejamento. Até digo para os meus alunos do direito, estava na Unifor falando sobre isso. Onde é que vocês vão passar o Réveillon do ano de 2015? Uns disseram: não sei, não tem ideia mínima. 2011, eu estou falando em dezembro, nós estamos em setembro. Quando pensamos em planejamento estratégico, se diz sempre: o que será a Unifor, o curso de pós-graduação daqui a 5 anos? Como ele vai se estruturar? Como é que ele vai receber os alunos? Quem serão os alunos desse novo curso? Que tecnologia nós vamos desenvolver? Os recursos, quais são os recursos pedagógicos que nós vamos poder utilizar para melhorar o nosso relacionamento com o grupo de alunos? Dessas coisas nós não pensamos, nós estamos simplesmente esquecendo, não fazemos e, consequentemente, criamos, em função disso, dificuldades para mudanças mais significativas. Esta é mais uma forma de gerenciamento do serviço. Valoriza-se muito a questão dos ativos tangíveis. Então a gente vê, é uma coisa flagrante, vocês dão uma olhada, por exemplo, nos jornais do Ceará, de Fortaleza, vocês veem, por exemplo, uma quantidade enorme de cursos dizendo que estão trabalhando agora com tablet. A minha faculdade é melhor, trabalha com tablet. Olha aqui o cenário virtual que eu tenho. Então tudo isso é como se nós medíssemos na realidade o poder econômico, quando a coisa não é aí. Nós temos de mexer exatamente nas formas, nos modelos que estão na realidade usados pelo homem, que tem dificuldade de fazer com que as coisas alterem as suas relações.
Eu digo sempre, numa certa ocasião, fazendo uma palestra para o pessoal da faculdade aqui, eu disse, eu acho que está na hora da gente começar a pensar em planejamento estratégico. 2, esse planejamento estratégico é representado pelo seguinte: nós temos uma faculdade, medicina. O que é que nós poderíamos fazer para que estivéssemos em sintonia com as últimas tecnologias que acontecem nos centros de pesquisa mais adiantados do mundo? Já selecionando um homem, um professor, para futuramente vir de lá para cá e nos auxiliar em termos do processo de mudança, de educação, de transição, de preparação de competência dos nossos profissionais. Então essas são preocupações que na realidade deveriam povoar as nossas ações como gestores, e nós esquecemos disso. Distante das pessoas e da sociedade. Tem caras que trancam nos seus gabinetes e não interagem. Eu gosto muito de não ter secretária. Eu faço o mais que possível as coisas que me competem com as pessoas. 2, eu saio muito, tomo muito cafezinho, eu vou na mesa das pessoas. Eu ensaio isso para verificar se na realidade essas ações, quais são as repercussões que elas têm em relação aos meus colaboradores. Excepcional. Se sentem à vontade. Me tratam, por exemplo, de Ilailson, não do doutor Ilailson, que é uma coisa que não vai à frente nem para trás. O mais importante é, na realidade, você ter interação com as pessoas. E isso está representado por essa aproximação com as pessoas. Interaja, converse, sistematicamente faça feedback. Feedback é uma das coisas mais importantes. E esse feedback tem que ser em função dos resultados do trabalho, das perspectivas futuras dele na atividade em si, e o que ele pode trazer de contribuições mais efetivas para o seu trabalho, para a tua organização. Mais preocupados com os arranjos políticos futuros. A administração pública hoje padece disso. Nós estamos passando por uma fase, o próprio professor Berto, que é um amigo nosso, já disse na sua fala, que nós estamos passando por um momento rico de democracia. Concordo plenamente, mas nós estamos, na realidade, necessitando de fazer com que esses arranjos políticos não atrapalhem na questão da gestão. E é quase ou praticamente impossível que isso aconteça. É preciso que toda a classe política comece a entender que, na realidade, os gestores das organizações públicas são exatamente aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. E esses arranjos são muito ruins, porque eles simplesmente estão querendo criar uma base de sustentabilidade para uma governabilidade. Isso é uma coisa que precisa ser pensada com muito cuidado. E o gestor desse novo modelo passa necessariamente por essa visão, passa necessariamente na busca de encontrar uma forma de fazer com que esse modelo seja alterado lentamente, concordo, mas se nós começarmos a fazer isso alguma coisa há 10 anos atrás, hoje teríamos uma outra realidade nacional. Qual o estilo do novo gestor? Nós diríamos que é olhar para as demandas sociais. Nós temos uma dificuldade muito grande de ler, de pesquisar, de conhecer as realidades, que impossibilita que a gente tenha, na verdade, uma proposta de trabalho mais, vamos dizer assim, próxima do que as pessoas necessitam. Eu era professor na época, diretor da FANOL, eu criei um curso de administração e de jornalismo da FANOL, e na minha disciplina de sociologia da FANOL, eu pedi que o professor tivesse o cuidado de levar os nossos alunos para uma cidade, um município que tivesse bastante carência, para que ele, na realidade, começasse a sentir as dificuldades que essas pessoas têm e como é que nós poderíamos solucionar, que propostas nós poderíamos ter para solucionar essas questões. Elegemos Madalena, fomos até lá, tivemos aqui a ciência da prefeita, e colocamos os nossos alunos na casa dos currículas, na casa dos caras. Nós não fomos para um hotel. Eles ficaram divididos, 2 pessoas por casa, aquelas naturalmente que possibilitassem receber essas pessoas, dormiam lá e tiveram a oportunidade de tomar água do pote, tomar água, usar a rede, em síntese, viveram a situação. Porque eu tive a grata felicidade de passar 4 anos trabalhando com uma pessoa que se tornou o meu grande orientador, que foi Dom Helder Câmara. E ele dizia, para se conhecer miséria e fome é preciso viver. Teoricamente, não tem sentido. Escrever não tem sentido. E eles voltaram entusiasmados, com 1000 ideias. Eu gostaria muito de ver essa gente hoje, trocar ideias com ela para saber o que aconteceu na prática deles no dia a dia. O que surgiu dessa experiência que foi fantástica. Então eu digo sempre, ser professor não é você simplesmente falar
passar transparência, é você, na realidade, incentivar as pessoas a pensarem um pouco melhor. Eu digo que na minha faculdade, a minha faculdade é aquela em que eu trabalho com mesas redondas. E o professor, após algumas exposições, mesmo usando as transparências, possa ter cases, onde as pessoas discutam o case e, ao mesmo tempo, aprendam entre si como trabalhar. São formas que você pode realizar na sua organização pública, na sua vivência como educador, porque, na realidade, é uma oportunidade grandiosa para você fazer as pessoas crescerem. O outro é criar a excelência. Para somar, é preciso você ter muito cuidado e de afinar isso aí direitinho. O elemento outro significa a gestão por desempenho. É a base da meritocracia. Cuidado com a história de conseguir trazer para pessoas do seu lado, o seu amigo, aquele cara que na realidade você deve favores, mas não tem competência, não tem aquilo que possa lhe dar para você ajudar no seu trabalho. O outro são as metas flexíveis. Como a sociedade é dinâmica, como os fatos acontecem dia a dia de forma surpreendente, é necessário que as metas não sejam lineares e divididas o ano inteiro. O pessoal de venda sofre isso com barbaridade. Se de uma hora para outra tem uma lei que mexe no imposto de renda, que mexe no IPI, que mexe no ISS, e tem algum tratamento específico para o microempresário, essas coisas todas são significativamente importantes para mexer nas nossas metas e alterar as regras de relacionamento com o mercado. Os valores são coisas que nós estamos dia a dia aumentando. A quantidade de gente que hoje lê jornal é muito significativa. Os resultados são excelentes. Isso significa o quê? Apesar do aumento da densidade populacional, você tem um número bem grande de pessoas, principalmente universitários, usando o jornal como fonte de leitura, e isso é muito bom. Você tem a cultura para o serviço, que é essa questão do servir, do chegar junto. Não é preciso que, na realidade, você se dê as coisas na sua organização. Aí o empowerment é a questão específica da resolução da base da pirâmide. Inclusive tem um livro interessante, anota se vocês se desejarem comprar amanhã, significa A Hora da Verdade, de Ian Carlson, em que ele diz uma historinha muito rápida. O cidadão, ele chegou no balcão da companhia, procurou a atendente e disse: esqueci meu bilhete de passagem no hotel e eu preciso hoje, dado uma reunião, não posso faltar. A moça rapidamente procurou o motorista, pediu para que fosse ao hotel, trouxe o bilhete, o camarada embarcou naturalmente. Ele agradeceu, ficou impressionado e naturalmente, naquele instante, a instituição reteve o cliente, o passageiro, como sendo com essa atitude. Como é que seria no Brasil? Posso fazer nada. Um minutinho só que eu vou chamar o gerente. O que é que o gerente diz? As normas da companhia não permitem que eu faça nada. Resultado da história. É onda, um momento, é um instante de aborrecimento, de mau relacionamento com a companhia. E isso tem que mudar. É preciso que você comece a ter essa ideia de empowerment. E os erros podem vir, que são naturais, é questão de assimilação e do processo decisório. Mas você aos pouquinhos vai ajustando até você chegar a resultados extraordinários. Nós fizemos esse trabalho de forma muito interessante na empresa em que eu trabalhava, e que na realidade nós tínhamos condição de ter na mão das recepcionistas um numerário para ela pegar um táxi e mandar 7 determinadas pessoas para casa se ela achasse que julgasse necessário. Impressionante. E fizemos isso acompanhado de estatística, para saber quantas pessoas e quantas vezes esse módulo foi utilizado. E o número é extremamente racional, significando dizer que ela estava muito bem administrada. A questão da finalidade do negócio, que é o resultado. Tem um negócio público ou privado que não tenha resultado, que não seja de fato cuidadosamente trabalhado no sentido de apresentar vantagens para o sistema. O que o novo modelo quer é a descentralização, é o empower, é uma estrutura plana e integrada, metas flexíveis. O sistema passa do sistema tradicional do organograma fixo e departamentalização fracionada para o sistema integrado. E os processos são dinâmicos. Para não cansá-los, evidentemente, não atrapalhar as apresentações, eu me ponho à disposição de vocês, o Conselho Regional de Administração, se desejarem, principalmente os administradores que estão na sala, tem alguns que eu conheço, alguns por os meus alunos, cheguem até lá para verificar esse modelo de gestão. 2.
nós estamos convictos que só através dessa forma teremos capacidade de reverter o processo em uma outra configuração de gestão para a máquina pública que cada vez mais exige respostas ingentes às demandas sociais que acontecem no dia a dia. Muito obrigado a vocês. Agradeço ao professor Ilailson Araújo a sua bela palestra, cheia de sabedoria, apresentada com muita serenidade, com muita tranquilidade. E agora a organização do evento abre perguntas, vocês podem encaminhar a organização para que as pessoas recebam por escrito e o professor terá prazer em responder. Passo a palavra agora à organização, que tem alguns avisos para fazer. Enquanto vocês vão elaborando as perguntas por escrito, eu gostaria de lembrar que a editora Fórum encontra-se com stand no espaço do coffee shop lá fora, onde poderão ser adquiridos os livros Ministro Carlos Aires Brito, Ministra Carmen Lúcia, Ministro Benjamin Zimler, Professor Dr. Jacob Fernandes e Ministro Ubiratã Aguiar. Então, vocês deem uma olhadinha lá na nossa editora Fórum, lá fora. E vamos então às nossas perguntas. Chegou aqui uma pergunta do Fred Barros, estudante do 7º semestre de administração na Faculdade Farias Brito. A pergunta é a seguinte: como eliminar os curiosos, entre aspas, engenheiros, médicos, economistas? Acho que economistas foi injustiça, não curiosos não. Censura da brincadeira. Na gestão, muitos administradores, como assegurar nosso espaço no mercado? O que o CRA está fazendo para manter as funções gerenciais nas mãos de administradores? Bom, nós estamos trabalhando dois grandes segmentos. O primeiro dele é a fiscalização, onde na realidade nós procuramos, identificando a falha, o uso indevido da profissão, a gente vai, conversa e tenta evidentemente tirar o cidadão da posição e colocar um administrador. Isso a gente faz com cuidado, porque essa questão de movimentação de pessoas às vezes recai na história, então são pessoas da minha confiança e a coisa complica. Em certa ocasião eu disse: essa história não tem muito fundamento, até porque se porventura eu tenho um amigo médico que é diretor de uma determinada instituição, ele não vai jamais me chamar para ser diretor do departamento de ginecologia e obstetrícia, mesmo que eu tenha confiança. Essas coisas nós estamos lutando. Segundo, nós estamos indo às faculdades e pedindo para que os administradores, os nossos colegas, se preparem melhor. Nós estamos com 42 faculdades no interior do estado e a questão do ensino, da aprendizagem está aquém das expectativas. E não adianta a gente estar imaginando em colocar alguém que não tenha preparo, não tenha competência, porque na realidade acaba ferindo os interesses da empresa pública ou da empresa privada. O segundo é uma questão de tempo. O Conselho passou 14 anos parado, hoje nós estamos começando, nós estamos com 9 meses de gestão e nós estamos tentando, na realidade, mostrar, chamar a atenção, alertar a população para que, na realidade, o papel do administrador, a maneira como ele conduz as suas ações, o comportamento que ele exercita diante do grupo, traz resultados significativamente vantajosos para a instituição. Chegou outra pergunta, ela não está identificada, mas em todo caso é uma pergunta bem geral. O senhor tem algum exemplo de sucesso de gestão apresentado em órgão público? Tem sim, no IPEC. Essa experiência foi muito interessante, está relatada. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho agora no Conselho Regional de Administração, pelo menos alguns anos atrás, e agora mais precisamente, e convidaria quem desejasse ter contato com essa experiência, que lá chegasse, porque na verdade é um grupo novo, é um grupo entusiasta, é um grupo que na realidade nós estamos preparando para o desempenho dessas funções. O objetivo maior é na realidade chegar aos nossos colegas. Hoje nós temos em geral 9.000 pessoas inscritas no Conselho, das quais 5.000 e poucos estão mais próximos, e
precisamos fazer com que eles, primeiro, acreditem na nossa proposta nova e, segundo, que na realidade chegue lá, encontre uma instituição rápida, ágil, com processos curtos e possa, na realidade, responder às suas necessidades mais ingentes. Não há mais perguntas? Então eu passo as mãos do professor Ilailson Araújo, certificado de participação, e encerro a presente sessão.